abre também em Lucas, capítulo 24, verso 49. Confesso para os irmãos que estou muito feliz por estarmos na presença do Senhor e cremos que até aqui Deus tem nos ajudado. João, capítulo 20. A igreja encontrou de Amém. Nos diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e outro discípulo que Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro. Desculpa. E não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, 49. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Amém. Senhor, meu Deus eterno Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço neste momento maravilhoso que toda palavra que sai da minha boca, ela venha ser guiada pelo teu Espírito e vá de encontro a cada coração. Meu Senhor, fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Este texto que nós acabamos de ler, no livro de João, capítulo 20, ele só está relatado em João 20. Nos outros textos, ele não está tão detalhado como está aqui em João 20. Tem algumas diferenças. Mas ele fala sobre a ansiedade que entrou no coração de uma mulher quando não encontrou o Senhor. Nós bem sabemos que esse texto está falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E como nós estamos numa campanha, também no culto de Santa Ceia, nós temos que tratar principalmente do assunto que é Jesus Cristo de Nazaré e sobre a promessa de Deus sobre nossas vidas. Quando nós lemos esse texto, nós bem sabemos que Maria, ela vai até o sepulcro e ela chega, e quando chega naquele lugar, ela vê a pedra removida. E quando ela vê a pedra removida, automaticamente ela entende que roubaram o corpo de Jesus Cristo. Hoje, principalmente em algumas cidades perigosas, quando se citam alguma coisa, que a pessoa tem dente de ouro, que a pessoa tem esse tipo de coisa, surge num velório, depois de alguns dias, eles vão lá e tornam a cavar o defunto para tirar o que tem de ouro da boca de uma pessoa. Isso acontece em São Paulo, em várias cidades. Quando ela chega naquele lugar, ela entende assim: roubaram o corpo do nosso Senhor. Ele não está aqui. Levaram. Porque foi uma disputa muito grande a respeito de Jesus Cristo. Porque ele consumou, ele fez o que precisava fazer por mim e por você.
O que tinha de ser feito na cruz do Calvário, ninguém podia fazer, a não ser Jesus. Quem poderia passar pela cruz, além de Cristo? Quem estaria preparado para isso? E o castigo que estava sobre ele, nos dá paz nos dias de hoje. Se não tiver em Cristo, não tem paz. Cristo é a nossa paz. Pessoas falam, eu vou passar o ano, vou pular ondinha na praia, vou de roupa branca para ter paz. É engano, igreja. Se não tiver Jesus Cristo, não tem paz. Aleluia. A nossa paz está em Cristo. É Ele que pode nos dar paz. Se não for Jesus, não tem paz em outro lugar. Porque é Ele que morreu por mim e por você. O castigo que era para mim e para ti, estava sobre Ele. Estava sobre o Senhor. Quando essas mulheres chegam, há um desespero. Cadê o corpo do Senhor? Levaram o corpo embora. E elas voltam correndo e anunciam a Pedro. Pedro, ó, levaram o corpo do Senhor Jesus. Ele não está lá no sepulcro. Pedro, ele sai correndo. Mas Jesus, Pedro, está junto com João, com o discípulo que Jesus amava. E corre mais do que Pedro. E chega na frente. Mas todavia, quando ele chega lá, ele olha, ele não entra. Ele aguarda Pedro chegar. Aguarda alguém mais experiente chegar. E quando chega Pedro, ele olha e vê os lençóis jogados no chão. E ele vê o lenço que estava sobre a cabeça de Cristo dobrado num lugar à parte. Isso é muito interessante, igreja. Aleluia. Quando ele está na cruz do Calvário, ele diz assim: Pai, a ti entrego o meu espírito. Tetelestai, está consumado. Acabou, terminou. Não tem mais nada a fazer. Consumei o que precisava fazer. Mas quando chega aqui, ele deixa uma mensagem com o lenço dobrado. Aqui é uma grande mensagem que está da parte do Senhor Jesus. Olha só. Ele ressuscitou. Ele teve um momento tão especial pensando em nós. Ele pega o lenço que estava sobre a cabeça dele e ele dobra. Ele faz questão de dobrar e deixar num lugar à parte aquele lenço. Uma certa vez eu ministrei essa mensagem nesta congregação e outra, mas de uma forma tão diferente que chega na mesma conclusão, porque a palavra ela se renova. Aleluia. Ele fez questão de dobrar o lenço. Se Pedro não tivesse o conhecimento daquele lenço dobrado, João também não teria. Eles não iam entender nada porque o lenço está dobrado. Mas o interessante é que quando ele olha para o lenço, ele vê uma mensagem de Cristo no lenço. Para que você venha entender, a tradição judaica nos relata que quando o seu Senhor está na mesa, se alimentando, o seu servo fica de longe, aquele que serve a mesa. Quando o seu Senhor se levanta e ele vai até o banheiro e não mexe no lenço, o seu servo entende que o seu Senhor vai voltar na mesa. Aleluia. Ele não tira a mesa. Mas se ele vê que o seu Senhor levantou da mesa, pegou o lenço, limpou os dedos, limpou a boca, limpou a barba e joga o lenço sobre a mesa, o seu servo olha e diz: o meu Senhor terminou a alimentação dele. Quando Pedro chegou e viu o lenço dobrado, a mensagem estava naquele lenço. Epa, se na cruz o Senhor falou assim: Tetelestai, está consumado. Tetelestai,
terminou. E ele deixa o lenço dobrado. E o Pedro entende assim: ele não terminou o que ele começou. Ele não terminou o que ele começou, ele vai voltar. Ele ainda não terminou, ei. O lenço está dobrado. O lenço está dobrado. Se o Senhor começou a lhe abençoar, é o princípio das bênçãos. Tem muita bênção vindo sobre a tua vida. Se o Senhor começou a libertar tua família, é princípio. Se Ele começou a te usar de uma maneira espiritual, ministerial, é princípio. O lenço está dobrado. Tem bênção vindo para você. Não está nada terminado. O que está consumado é lá o sacrifício na cruz do Calvário, mas as bênçãos continuam. Jesus está abençoando a tua igreja, Jesus está abençoando a tua casa. O lenço está dobrado, o lenço está dobrado. Tem bênção chegando aí, tem bênção chegando aí, tem vitória chegando aí, tem cura chegando aí. Tem batismo do Espírito Santo, que não é outras línguas. O lenço está dobrado. Se você crer, adora, glorifica esse porque as ricas bênçãos do Senhor serão sobre a tua vida. Que quando Pedro vê essa notícia, ele volta e se reúne com os discípulos. E nós vamos para Lucas 24, que vai falar que Jesus ele se encontra com os discípulos no caminho de Emaús e de repente os discípulos estão todos reunidos num lugar e Jesus se apresenta no meio deles. E quando ele se apresenta no meio deles, um se assusta, pensa assim, que é um sobrazão. Eles se assustam da forma que se apresenta. O interessante, igreja, que espírito não come. Espírito não tem fome. E nesse texto você vai ver que Jesus se alimenta com eles. Ele come pão e peixe com os discípulos. Aleluia! Isso é para quebrar mesmo a morte. Isso é para dizer assim: morte, tu não tem domínio sobre mim, não. Aleluia! Isso é para falar para a morte: morte, olha, eu fui morto, mas eu estou vindo para comer. Espírito não come. Isso é para quebrar ela no meio. Agora eu te pergunto: se eu e você não tem uma vida eterna nos esperando? A morte só tem domínio sobre nós sem Cristo. Com Cristo é transferência daqui para outra. Com Cristo é transferência daqui para outra. Não é outra coisa a não ser vida eterna. Jesus se apresenta no meio dos discípulos. Daí Tomé sem graça, que queria ver, colocar o dedo, ver se era Jesus mesmo, aquelas coisas todas. Mas aqui gera uma promessa que ele fala assim: ó, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando nós lemos esse texto, nós observamos que Abraão, Deus chama Abraão: Abraão, aparta-te da tua parentela, aparta-te da onde tu está e vai para onde eu lhe mostrar. Abraão ele sai na jornada em Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 15, Deus faz uma promessa na vida de Abraão: tu vai ter um filho. Mas bom, minha mulher estéril, eu já sou de muita idade. Tu vai ter um filho. Números 23, 19. Balaque manda amaldiçoar o povo. Balaque fala: olha, Balaão, eu vou dar
fortuna, eu vou lhe dar casa, mas amaldiçoa esse povo de Israel, esse povo de Hebreu, esse povo que adora o Deus. Amaldiçoa eles para mim. E diz a Bíblia que Balaão, ele começa a amaldiçoar aquele povo, mas quando ele chega num ponto, ele fala assim: não tem como eu amaldiçoar aquele que Deus já abençoou. Não tem jeito, Balaque, eu até tento amaldiçoar esse povo, mas a minha língua enrola e sai bênção, hein? Quem tenta te amaldiçoar, ele está te abençoando, a língua dele está enrolando e está saindo bênção sobre a tua vida. Balaão diz assim: Balaque, eu não consigo, como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus já lhe abençoou, Balaque, eu não consigo amaldiçoar esse povo, porque Deus chegou primeiro com a bênção, hein? A bênção é tua, a bênção é sobre a tua família. Pessoas dizem assim: não tem mais jeito o teu casamento. Tem jeito sim, é Deus que abençoa. Não tem jeito mais o teu filho. Tem jeito sim, é Deus que abençoa. Quem diz que não, está enganado. Quem diz sim, é o Senhor que abençoa a tua casa, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, o Senhor falaria e não cumpriria, hoje não faria. Deus que abençoa, é Deus que abençoa a tua casa, é Deus que abençoa o teu ministério, é Deus que abençoa a tua vida, é Deus que abençoa o teu trabalho, é Deus que abençoa a tua saúde, é Deus que abençoa o teu casamento, é Deus que te abençoa. Se você crê, adora esse Deus. Observa que ele promete a Abraão, e Abraão, no capítulo 15, tem a promessa. E Abraão diz que não. Tira a pedra. Foi falado hoje: tira a pedra. Tira a pedra da dúvida. Não tem como. Tira a pedra do engano. Olha para o teu irmão e fala: seja feliz, ó, tira a pedra. Tira a pedra. Porque um zum vem falar assim que não tem jeito, que não tem. Para Deus não há nada impossível. Você não vai conseguir, não vou o quê? Eu sirvo um Deus todo-poderoso. Ele tem coisas maiores na minha vida. Não vale o mal. Acredite, confie. Confie que vai melhorar. Capítulo 21 de Gênesis, quem nasce? Isaac. A promessa se cumpre. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Deus promete, ele cumpre. Deus promete, ele cumpre. Imagina a igreja que quando nós estamos nesse texto, gerou uma promessa de Deus na vida do homem. Permaneça em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Nós podíamos colocar que Jerusalém seria na presença do Senhor. Nós poderíamos colocar assim. Mas nós colocamos que só se encontra a presença do Senhor num ambiente de culto. Por quê? Aqui nós exercitamos a nossa fé. Aqui nós nos reunimos para adorar o mesmo Deus. E Deus se manifesta. Porque a Bíblia diz assim, que os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra, contemplando os bons e contemplando os maus. Porém, Ele só se manifesta onde clamam a Ele. Por isso que Ele fala: vinde a mim. Vinde. Ele manda a gente ir primeiro. Clama primeiro. E eu vos aliviarei. Ele chama. Para nós receber algo do Senhor, nós temos que clamar, chegar na presença dele. Observa que é tão interessante que Deus ele se manifesta de uma forma que quando nós entramos na casa do Senhor, nós entramos cansados, abaixo, oprimidos, e nós saímos daqui leve. E por nós ficar até mais tempo na casa do Senhor. Isso é visitação de Deus ao teu povo, levando toda a carga pesada embora, jogando por terra todo o fardo pesado, porque é a presença do Senhor. E Ele pega, Ele se manifesta em nossos meios. Quando Jesus fala sobre a promessa,
automaticamente está dizendo assim, olha, permanecer em Jerusalém, ou seria, na casa do Senhor. Aleluia. Hoje tem vários tipos de denominações que eles fazem tantas coisas que a gente nem entende mais. Eu ainda sou princípio. Eu ainda procuro manter o princípio que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus leva para o céu. Mas se não for na casa, se não for na presença, dificilmente nós vamos se alimentar. Nós temos que permanecer em Jerusalém, na casa do Senhor. Se você olha numa televisão, chega lá, tem um belo jantar, várias propagandas. Se você só olha aquilo ali, não vai te alimentar. Tu vai ter que sair dali, ir no mercado, comprar, fazer o que você quer para se alimentar. Na presença do Senhor não é diferente. Olhamos, não alimenta. Renova alguma coisa? Depende da fé, sim. Mas é em Jerusalém que nós vamos ser revestidos de poder. É quando nós saímos da nossa casa, viemos para cá buscar a presença do Senhor. Aqui tem cura, aqui tem libertação, aqui tem restauração, aqui tem promessas de Deus, aqui tem vitória, aqui tem planos e projetos que estão nas mãos do Senhor. Aqui tem casamentos que serão abençoados. Aqui tem portas abertas. Aqui tem prosperidade. Aqui tem paz. Aqui tem alegria. Aqui tem igreja. O que você precisa? O banquete está armado para você. O banquete está montado para ti. O que você precisa? É restauração da família. Receba a tua vitória nesta noite. O banquete está aí. O que você precisa? É paz na tua alma. Receba paz na tua alma. O banquete está preparado para você. O banquete não está preparado para aquele lá fora, não. É você que está aqui nesta noite, na hora certa, no momento certo. O que você precisa é sabedoria. O que você precisa é falar em outras línguas. O banquete está aí preparado. O que você precisa é sabedoria para lidar na família. O banquete está preparado. O que você precisa é autoridade do Espírito Santo. O banquete está preparado. O que você precisa é cura nesta noite. O banquete está preparado. Receba. Abre os teus olhos na fé e receba a tua vitória. Observamos que quando ele fala assim, permanecer em Jerusalém, é na presença dele que nós vamos receber, não em outro lugar. Aqui ele fala sobre poder, ou seria o batismo no Espírito Santo, ou seria receber o Espírito Santo, ser revestido de poder. Fala, não saiam daqui enquanto não estiver revestido de poder. Não saiam desse lugar enquanto não estiver revestido de poder. Uma certa vez, eu novinho convertido, bem novinho convertido, tinha começado a pastorear a igreja, mas tinha aquele medo, sabe? Até que deu um salmo na frente. Eu queria que o pastor me errasse. Eu ficava lá no fundão, quietinho. E tinha um irmão bem forte, eu sentava atrás dele. Mas ele falava, irmão Luiz, tu tá com a oportunidade. E ele eu lá. Tiraram o pastor Francisco, colocaram eu para pastorear a igreja. A irmã chegou cheia da autoridade, cheia do poder. Pastor, nós precisamos visitar uma casa, vamos lá comigo, vamos eu, o senhor, o pastor. Eu falei, vamos lá. Eu já fui com as minhas pernas batendo uma na outra. Ela, vamos lá. Ela falou, lá é pesado, pastor. Eu falei, eita glória. Só da boca pra fora, vontade de correr. Cheguei lá, o diabo catou uma mulher, e eu coloquei a mão na mulher. E sai, nada saiu. Ela chegou para mim e falou assim, dá licença um pouquinho, pastor. Tirou de lado. Já não gostei. Falei assim, sai em nome de Jesus. Eu falei, sonho de Jesus, não vai pôr a mão na minha cabeça, eu vou cair. Eu falei, eu não estou preparado para sair. Eu falei, eu não estou preparado. Isso é vergonha. Eu preciso me encher do poder de Deus. Igreja, eu comecei a jejuar 24 horas, 36 horas de jejum.
oração, jejum, monte, e orando, e oração, jejum, monte, e orando, e palavra, e orando, e orando. Daqui um pouquinho, Deus vem fazer o teste. Quando você está preparado. Me chamaram, eu falei, eu vou. Vou, mas dessa vez já fui de outro jeito. Já não era a mesma coisa. Quando chegamos na casa, chegou e encheu, pois era tão mandada, que encheu de pernilongo o teto assim, ó, preto, de pernilongo. Não sei para pegar as pragas. Estava eu, a pastora, estava minha irmã, mais umas pessoas orando. O diabo passou umas 4 pessoas na roda de oração, que não era cristã. Pegou uma, saiu, pulou para outra, saiu, pegou outro, saiu, pegou outro, saiu. Começou a estar comigo. Uma legião. Uma legião dentro de uma casa. Eu falei, Senhor, eu acredito que agora eu estou me preparando. E na oração, na madrugada, eu falei assim, tu já está revestido de poder. Ele falou bem forte, só não tenha medo, que aonde tu for, eu serei contigo. Aonde você for, eu serei contigo. Permanecer na presença do Senhor, querer ser batizado no Espírito Santo, está certo que esse culto é um impulso para nós ser batizado, é um impulso para nós ser renovado, mas requer mais coisa. Começa a orar, começa a jejuar, começa a apresentar ao Senhor. Eu quero falar em outras línguas, eu quero ter autoridade do teu Espírito, eu quero estar cheio do teu poder, Senhor. Pai eterno, eu não me afastei de Jerusalém, eu estou na tua casa, eu estou adorando, eu estou glorificando, eu estou exaltando. Me renova, Pai, me encha do teu poder. Eu preciso falar em outras línguas, Senhor. Eu preciso interpretar línguas, Pai. Começa a pedir poder ao Senhor. E Deus, o nosso Senhor, vai te revestir de poder. Vai te revestir de poder. Você vai começar a orar e glorificar o nome do Senhor. Observamos, igreja, que quando o Senhor faz a promessa, Ele fala assim, ó, eu vou enviar, ó, a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Ficai aqui, ó, na casa do Senhor. Ficai em Jerusalém. Não saia da presença do Senhor. Por nada, não saia da presença do Senhor. E Ele diz assim, até que do alto seja revestido de poder. Quando nós lemos aqui em Lucas 24, nós vamos para Atos capítulo 2. Jesus, a ascensão ao céu. E eles ficaram todos reunidos aonde? Na presença do Senhor. Escute isso. Alguns cansaram de orar, foram embora. Alguns cansaram de esperar, foram embora também. Alguns cansaram e falaram, essa promessa não vem sobre nós não. Foi embora. Não confiaram no que Jesus tinha falado. Agora outros permaneceram. Quem que é esses que permaneceram? É você aqui nesta noite. É você aqui nesta noite. Você, embora as lutas, você está na presença. Embora as lutas tu faz as irmãs adorar o Senhor, embora as lutas tu está na frente dos jovens para adorar o Senhor, embora as lutas tu está na frente das crianças para adorar o Senhor, embora as lutas tu está ali cuidando da tua família e pensando assim, eu preciso de ser revestido de poder, eu preciso ter autoridade do Senhor na minha vida, Senhor, eu preciso falar e se cumprir sobre a minha palavra, que não haverá chuva sobre a terra, ou se vai haver chuva sobre a terra, a tua palavra vai ter poder diante do Senhor. Imagina, alguns cansaram, outros ficaram. Outro dia eu falei aqui, começa a profetizar, começa a pedir poder para Deus e profetizar dentro da tua casa, da tua família. Vocês já observaram que nós profetizamos mais errado do que certo? Toda vez que nós vamos falar, nós falamos assim, ai, essa dor de cabeça aqui não vai embora. Começa a profetizar, a dor de cabeça não vai embora. Ah, essa dor de estômago aqui não vai embora. Começa a profetizar. Ô dor, suma. Pega a tua bagagem, bate em retirada.
Meu casamento que não dá certo. Começa a profetizar ao contrário, vai dar certo. Começa a profetizar ao contrário, igreja. Nós andamos na contramão deste mundo, mas nós profetizamos errado. Começa a profetizar o que é correto. O que tu precisa é cura. Não aceita a dor. Não aceita a luta. Se tu tem poder de Deus na tua vida, não vai precisar de eu ir aí orar por você. As tuas palavras têm poder. As tuas palavras têm poder. Se você tem a essência de Deus sobre a tua vida, não vai precisar mudar em nada. É só você começar a falar e profetizar a vitória. Começa a profetizar a vitória. O meu chefe só me persegue. Começa a profetizar. Ô Senhor, tira esse chefe do meu lugar, coloca eu lá no lugar dele. Começa a profetizar. E Deus vai me abençoar. Mas nós profetizamos errado. Ele falou assim: olha, estavam todos reunidos. Alguns falaram assim: vamos embora aí. Não vai vir nada do céu aí não, vamos embora. O outro falou: será? O outro: será que não vem mesmo? Ah, fulano falou, então vamos embora. Vamos ficar passando fome aqui, vamos embora. Começou a sair outro. Mas alguns ficou. E os que ficaram, quando eles menos esperaram, ouviu um barulho, como de um vento violente, e encheu toda a casa. Encheu toda a casa. Veio um barulho, como de um vento violente. A Bíblia nos declara que quando o Senhor foi fazer a terra, Ele diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas não havia barulho. Na igreja Ele se move, mas com barulho. Era com barulho como de um vento. Ei, sinta o Espírito Santo de Deus na tua vida. Sinta o Espírito Santo de Deus na tua vida. Sinta o Espírito Santo de Deus na tua vida. Começa a dar glória. Começa a dar glória. Não pare de dar glória. Começa a dar glória. Vai dando glória, 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 glória. Começa a dar glória. Fecha os seus olhos e começa a dar glória. Eu quero que você escute este barulho. Vento não vai ter, mas o barulho do Espírito Santo sobre a igreja. Ei, você que quer renovo, você que quer renovo, vem cantar a Amazônia, cantar a Amazônia, cantar a Amazônia. Você que quer renovo, você que fala em outras línguas, vai dando glória, vai dando glória. Ei, vai que você ouça o barulho do Espírito Santo neste lugar. Ei, e quando se manifesta o Espírito Santo, você vai ver a dor embora, você vai ver a consciência tua ficar mais aliviada na presença do Senhor. Começa a dar glória, começa a dar glória, começa a dar glória. Quer falar em outras línguas? Começa a glorificar. Quer falar em outras línguas? Começa a glorificar. Seja revestido de poder. A promessa foi feita, a promessa foi feita e ela se cumpriu em Atos capítulo 2, e hoje ela se cumpre em 2024 em Jaraguá do Sul, na Assembleia de Deus. Mensagem de Deus não mudou. Ele está aqui nesta noite. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. E Ele quer te selar com o Espírito Santo e você fazer a diferença nesta terra. Continue dando glória. Vamos se colocar de pé, dando glória.